Olá a todos, seguimos com a nossa produção de conteúdos a respeito dos fundamentos doutrinários umbandistas. Meu nome é Eduardo, idealizador aqui do canal, e a nossa ideia é sempre divulgar o conhecimento para que a nossa comunidade umbandista continue praticando a sua fé raciocinada. O conteúdo de hoje a ser abordado com vocês é o Ori, o Deus individual. Esse conteúdo já estava montado já tem um tempo, só que eu estava devendo a vocês aí de gravar e postar aqui no YouTube, né? É um conteúdo que é amplamente divulgado e tem um entendimento diverso, tanto na comunidade umbandista quanto na comunidade de candomblé, nas comunidades de matriz africana em geral. E é de suma importância que os adeptos, os nossos médios, tenham conhecimento, desse fundamento, que saibam como limpar o seu Ori, que saibam como cultuar o seu Ori, para que consigam manter uma vida equilibrada, uma caminhada equilibrada, beleza, pessoal? Então, quais os objetivos desse conteúdo hoje? Entender o que é o Ori, apresentar o Ori num contexto da mitologia iorubana, apresentar a importância do Ori para a individualidade do ser humano e explicar o que é o Bori, que é o ato de dar de comer a cabeça. Para isso, nós vamos seguir o seguinte sumário, vamos falar sobre a Adjalá. A Adjalá é um orixá que é pouco divulgado e conhecido no ambiente umbandista. A Adjalá é o nosso artesão, que de acordo com as lendas, os itãs, as mitologias, é o moldador, o confeccionador, o construtor da cabeça do Ori do ser humano. Vamos trabalhar aqui uma lenda sobre o Ori, vamos explicar o que é o Ori, apresentar a visão iorubá a respeito do Ori, vamos apresentar o Ori como um deus individual, explicar o que é e do que se constitui o Ibá Ori, vamos apresentar como funciona a limpeza do Ori, vamos apresentar o que é o Bori, explicar sucintamente, de maneira simplificada, o que é o Bori, e apresentar aí como que a Umbanda enxerga, interpreta esse fundamento, o Ori. Sim, Ori é um culto e rito monoteísta, ou seja, que cultua a um Deus apenas. Ele é único para cada pessoa tem um Ori. Em seu monoteísmo, isso aqui relativo ao Ori, estão embutidos, subentendidos e resumidos os conceitos de, pessoal do Duolingo Yorubá aí, me perdoe pela tradução, pela pronúncia. I don't speak Yorubá, beleza? Então estão subentendidos e resumidos os conceitos de Ipin-Odu, que seria o destino, Idilê, que seria o clã, a família espiritual daquela pessoa, o clã que ela pertence. O Emi nada mais é que o sopro da vida, é aquele mesmo que o Deus de Abraão dá no boneco de barro para despertar a vida, é o mesmo que o Olodumare sopra no boneco de Oxalá para despertar a vida. O Eniked, que é o duplo espiritual, seria algo aí como o perispírito na visão do espiritismo. O Kan, que seria a individualidade da alma. E o A, o caráter. Epilezé, que é a origem. Ebeorum, que é a sociedade espiritual. Alaborum, protetor espiritual. O Ipori, a origem ancestral, e o Ebi, a família, etc. Essa introdução aqui é do Luiz Martins, e vem do livro Ori Nikan, Culto de Ori como orixá individual. Então ele apresenta o Ori
como sendo um culto ritual monoteísta, o culto ao Ori, e monoteísta no sentido de que o Ori seria encarado como um deus, tá? E ele já apresenta as características que estão embutidas nesse culto, né? Que é o destino da pessoa, a sua origem espiritual, a sua família espiritual, né? A eternidade do espírito e etc. Conceitos que a gente já vê em religiões de matriz espírita, né? E espiritualista, porque algumas religiões xamânicas também têm esse conceito de individualidade da alma, espírito eterno, destino, etc. Então você já vê que muita coisa está contida nesse culto ao Ori, tá? Só coisa boa. Então, quem é Adjalá, né? Ao pesquisarmos nas lendas dos orixás sobre a concepção, a criação do ser humano, nós vamos entender que existem diversas entidades que participam desse mito criacional, né? Então a gente tem Nanã, que Nanã, o barro vem da Nanã. Então a Nanã cede o barro para que Oxalá confeccione o boneco que vai vir a se tornar o ser humano. A gente teria aí Obatalá, o Oxalá, que é quem molda esse boneco. A gente tem Deus, o Olodumare, ou Olorum, o Ozambi, que dá o Emi, que dá o sopro da vida, que anima esse boneco e transforma-o num ser vivo, né? E a gente tem Adjalá. Adjalá, ele é um orixá pouco conhecido entre os umbandistas, pouquíssima gente conhece, fala, pesquisa sobre Adjalá, mas que ele é de extrema importância, já que, segundo a mitologia iorubá, que influencia o culto umbandista, né, é uma matriz constituinte da formação da Umbanda, Adjalá teria moldado a cabeça do ser humano, como mostra a lenda que a gente vai apresentar a seguir. Então, Adjalá seria aí uma representação, seria essa foto aí na esquerda do vídeo, e o trabalho dele é justamente esse que vocês veem na imagem, né? Moldar a cabeça do ser humano, moldar o Ori do ser humano. Então, Oduduá criou o mundo. Então a gente tem um ponto que fala assim, Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar. Esse ponto, ele apresenta um erro mitológico, tá? E de acordo com a mitologia iorubá, de acordo com os itãs, quem criou o mundo, quem criou a terra foi um orixá também que é pouco abordado no ambiente umbandista, que é Oduduá ou Oduduá. Em algumas lendas ele é tratado como um homem, em outras lendas ele é tratado, referido como se fosse uma mulher. Também a gente tem essa divergência. Mas o importante é que, segundo os itãs, quem criou o mundo foi Oduduá. Oxalá, ele foi enganado por Exu, né? Que cansou-se no percurso. Oxalá carregava o saco da criação em suas mãos, né? Ele queria criar o mundo, só que Exu pregou uma peça em Oxalá. Oxalá ficou cansado, e aí para, né, curar esse cansaço, se recuperar desse cansaço, ele embebedou-se, né? Ele bebeu um vinho de uma palma, um vinho que saía de uma palma que foi perfurada por Exu, e aí ele ficou bêbado, adormeceu, e Oduduá pegou o saco da criação, e quando Oxalá despertou da sua embriaguez, o mundo já estava criado. E aí coube a Oxalá criar os seres que habitariam nesse mundo, beleza? Então Oduduá criou o mundo, Obatalá criou o ser humano. Obatalá, Oxalá, né? Fez o homem de lama, com corpo, peito, barriga, pernas e pés. Modelou as costas e os ombros, os braços e as mãos. Deu-lhes ossos, pele e musculatura. Fez os machos com pênis e as fêmeas com vagina. São os itãs que falam isso, hein, galera? Sou eu não, hein? São os itãs. Não me cancelem. Vai reclamar lá com a mitologia iorubá, vai lá pra Nigéria, vai lá pra África, né, reclamar com o povo iorubá. Fez os machos com pênis e as fêmeas com vagina, para que um penetrasse o outro
e assim pudesse gerar, se juntar e se reproduzir. Pôs na criatura coração, fígado e tudo mais que está dentro dela, inclusive o sangue. Olodumare pôs no homem a respiração, né, o Emi, o sopro da vida, e ele viveu. Mas o Batalá se esqueceu de fazer a cabeça, e Olodumare ordenou a Adjalá que completasse a obra criadora de Oxalá. Assim, é Adjalá quem faz a cabeça dos homens e mulheres. Quando alguém está para nascer, vai à casa do olheiro Adjalá, o modelador de cabeças. Adjalá faz as cabeças de barro e as cozinha no forno. Se Adjalá está bem, faz cabeças boas. Se está bêbado, faz cabeças mal cozidas, passadas do ponto, mal formadas. Cada um escolhe sua cabeça para nascer. Cada um escolhe o ori que vai ter na terra. Lá escolhe uma cabeça para si. Cada um escolhe o seu ori. Deve ser esperto para escolher uma cabeça. Cabeça ruim é destino ruim. Cabeça boa é riqueza, vitória, prosperidade. Tudo o que é bom. Esse texto, né, esse tan, eu tirei desse livro aí que está à direita de vocês, chama Mitologia dos Orixás. É um livro do Reginaldo Prandi. Reginaldo Prandi é um escritor que é uma referência não só de mitologia, mas dentro da cultura iorubá, da divulgação da religião iorubá, tá? É um livro que não é muito caro e você consegue encontrar ele facilmente na internet. Inclusive, quem não quiser comprar o físico, em PDF, ok? Vamos ver aqui uma outra lenda sobre o Ori. Essa é um pouquinho mais comprida, tá? Peço que tenham paciência. Que também está contida nesse livro do Reginaldo Prandi. Então, Orúmila, né, reuniu todos os deuses, é um orixá também, tá? Pessoal que não está muito acostumado aí. Orúmila reuniu todos os deuses em sua casa e lhes fez a seguinte pergunta: quem dentre os orixás pode acompanhar seu devoto numa longa viagem além dos mares e não voltar mais? Xangô respondeu que ele podia. Então lhe foi perguntado o que ele faria depois de ter andado até as portas de Cossô, a cidade de seus pais, onde iam preparar-lhe um amalá e oferecer-lhe uma gamela de farinha de inhame, onde lhe dariam orobôs e um galo, um aquicó. Xangô respondeu: depois de me fartar, retornarei à minha casa. Então foi dito a Xangô que ele não conseguiria acompanhar seu devoto numa viagem sem volta além dos mares. Aos que entravam pela porta e ali ficavam de pé, Ifá fez a pergunta: quem dentre os orixás pode acompanhar seu devoto numa longa viagem além dos mares e não voltar mais? Oiá respondeu que ela poderia. Foi-lhe perguntado o que ela faria depois de caminhar uma longa distância, caminhar e chegar à cidade de Irá, o lar de seus pais, onde lhe ofereceriam uma gorda cabra e lhe dariam um pote de cereal. Oiá respondeu: depois de comer até me satisfazer, voltarei para casa. Foi dito a Oiá que ela não poderia acompanhar seu devoto numa viagem sem volta além dos mares. A todos os orixás reunidos por Orúmila, Ifá fez a seguinte pergunta: quem dentre os orixás pode acompanhar seu devoto numa longa viagem além dos mares e não voltar mais? Oxalá disse que ele poderia. Foi-lhe perguntado então o que ele faria depois de caminhar uma longa distância, caminhar e chegar à cidade de Ifon, o lar de seus pais, onde matariam 200 ibins servidos com melão e vegetais. Oxalá respondeu: depois de comer até ficar saciado, voltarei para minha casa. Foi dito a Oxalá que ele não poderia acompanhar seu devoto numa viagem sem volta além dos mares. A todos os deuses reunidos por Orúmila, Ifá fez a seguinte pergunta: quem dentre os orixás pode acompanhar seu devoto numa longa viagem além dos mares e não voltar mais? Exu respondeu que ele podia acompanhar seu devoto numa longa viagem além dos mares e não mais voltar. Então foi-lhe perguntado:
O que farás depois de caminhar uma longa distância, caminhar e caminhar, e chegar à cidade de Queto, o lar dos seus pais, e ali te derem um galo e uma grande quantidade de azeite de dendê e aguardente? Ele respondeu que depois de se fartar, voltaria para sua casa. Foi dito a Exu: não poderias acompanhar teu devoto numa longa viagem, além dos mares, e não voltar. A todos os deuses reunidos por Orúmila, Ifá fez a pergunta: quem dentre os orixás pode acompanhar seu devoto numa longa viagem além dos mares e não voltar mais? Ogum disse que ele sim poderia. Foi-lhe perguntado o que ele faria depois de caminhar uma longa distância, caminhar e caminhar, e chegar à cidade de Irê, o lar de seus pais, onde haviam de lhe oferecer feijões pretos cozidos e lhe matar um cachorro e um galo. Depois de me satisfazer, voltarei para minha casa, cantando alto e alegremente pelo caminho. Foi dito a Ogum que ele não poderia acompanhar seu devoto numa viagem sem volta além dos mares. A todos os deuses reunidos por Orúmila, Ifá fez a seguinte pergunta: quem dentre os orixás pode acompanhar seu devoto numa longa viagem além dos mares e não mais voltar? Oxum disse que ela poderia. Foi-lhe perguntado: o que farias depois de caminhar uma longa distância, caminhar e caminhar, e chegar à cidade de Idimu, o lar de teus pais, onde te dariam 5 pratos de feijão fradinho com camarão, tudo acompanhado de vegetais e cerveja de milho? Respondeu Oxum: depois de me saciar, voltaria para minha casa. E foi dito a Oxum que ela não poderia acompanhar seu devoto numa viagem sem volta além dos mares. A todos os orixás reunidos por Orúmila, Ifá fez a pergunta: quem dentre os orixás pode acompanhar seu devoto numa longa viagem além dos mares e não mais voltar? O próprio Orúmila disse que ele poderia acompanhar seu devoto numa viagem sem volta além dos mares. Foi-lhe perguntado: o que farás depois de caminhar uma longa distância, caminhar e caminhar, e chegar à cidade de Iguete, o lar de teus pais, onde vão te oferecer 2 ligeiros preais, 2 peixes que nadam graciosamente, 2 aves fêmeas com grandes fígados, 2 cabras pesadas de prenhas, 2 novilhas com grandes chifres. E onde vão te preparar inhames pilados, mingaus de farinhas brancas e a mais preciosa de todas as cervejas. E também te oferecer os mais saborosos obis e as melhores pimentas doces. Responde, Orúmila: depois de me fartar, voltarei para minha casa. O sacerdote de Ifá ficou pasmo. Não conseguia dizer uma palavra sequer, porque ele simplesmente não entendia essa parábola. Disse ele: Orúmila, eu confesso minha capacidade. Por favor, ilumina-me com tua sabedoria. Orúmila, és o líder, eu sou teu seguidor. Qual é a resposta para a pergunta sobre quem dentre os deuses pode acompanhar seu devoto numa viagem sem volta além dos mares? Disse Orúmila: a única resposta é o Ori. Somente Ori pode acompanhar seu devoto numa viagem sem volta além dos mares. Disse Orúmila: quando morre um sacerdote de Ifá, dizem que seus apetrechos de adivinhação devem ser deixados numa corrente d'água. Quando morre um devoto de Xangô, dizem que suas ferramentas devem ser despachadas. Quando morre um devoto de Oxalá, dizem que sua parafernália deve ser enterrada. Disse também Orúmila: mas, quando os seres humanos morrem, a cabeça nunca é separada do seu corpo para o enterro. Não. Lá está o Ori. Lá vai ele, junto com seu devoto morto. Somente o Ori pode acompanhar para sempre o seu devoto a qualquer lugar. Falou ainda Orúmila, pois o Ori
é o único que pode acompanhar o seu devoto numa viagem sem volta além dos mares. Essa lenda, esse também tá naquele livro lá do Reginaldo Prandi, e aí deixa claro que o Ori, ele tá com o indivíduo do nascer até a sua morte, no material ao espiritual. Então é ele, né, conforme diz as lendas aqui, o único que pode acompanhar o seu devoto, né, o indivíduo, numa viagem sem volta além dos mares. Mas o que é, né, o Ori? Então a gente tem duas imagens aí, né, à esquerda aí com os dizeres que meu Ori esteja sempre a meu favor, né, que a minha cabeça esteja sempre trabalhando a meu favor. E na direita, que meu Ori veja tudo aquilo que eu não consigo enxergar, né? Então que meu Ori consiga me abrir os olhos. É justamente a natureza do Ori, né? De dar o caminho para o indivíduo a quem ele pertence. Então a palavra Ori vem do Yorubá, né? A gente já está acostumado com essa palavra, porque ela é componente da palavra, né, o Orixá, que é o rei da cabeça, o dono da cabeça. Então a palavra Ori vem do Yorubá e significa literalmente cabeça, mas dentro da concepção espiritualista iorubana, o significado ele é mais profundo, né? O Ori ele é entendido como a consciência individual, o destino pessoal, a essência espiritual de cada pessoa, aquilo que guia a vida de alguém. O Ori não é apenas a cabeça física, ele é o seu interior mais elevado, responsável pelas escolhas, pelos caminhos e pela sorte, né? Ou pela falta de sorte. O Ori ele engloba a sua cabeça física, né? O Ori Odé, e a sua cabeça espiritual, né? Ori Inu. Né? Então, dentro dessa tradição, costuma-se dividir o conceito de Ori em dois aspectos. O Ori Odê, o Ori Odé, né? Que é o Ori externo, é a cabeça física com seus componentes. A cabeça visível, ela é representada pelo crânio e seus componentes, que guarda a cabeça, responsável pela organização do pensamento e controle do organismo. Então fazem parte do Ori Odé, e que também dá caminho para a gente, o ouvido, né? Através do ouvido a gente escuta palavras edificantes, palavras de fé, doutrinas, igual vocês estão fazendo agora. E também através do ouvido você escuta fofoca, você escuta palavrão, você escuta maledicência. Então através do seu ouvido, seu Ori te dá caminho, seja ele um caminho bom ou um caminho mau. Você tem no seu Ori Odé os seus olhos eles podem ver as mais belas obras de arte, eles podem contemplar o nascer do sol, eles podem contemplar a beleza do ser humano, mas ao mesmo tempo, né, são os seus olhos que encaram seus semelhantes com julgamento. É através de seus olhos que você entorpece a sua mente com volúpia, com sensualidade. Então os seus olhos eles também, né, te dão caminho positivo ou negativo. Você tem também a sua boca. Através da sua boca você pode se expressar, falar, transmitir conhecimento, elevar pessoas, e através da sua boca também você pode disseminar boato, fazer fofoca, falar palavras negativas. Então através da sua boca você também recebe caminho, positivo ou negativo. Tudo isso compõe o seu Ori Odê, Ori Odé. E você tem o seu Ori Inu, que é o Ori interno, que é a parte espiritual, a parte invisível, considerada a mais importante, né? A partícula de Deus no ser humano. É o Ori Inu, né? A sua cabeça espiritual, que determina o destino da pessoa. Então, segundo a cosmologia iorubá, a mitologia iorubá, os itãs, antes de nascer, cada pessoa vai ao plano espiritual, escolhe seu próprio destino diante de Deus, né? Diante de Olodumare. Porém, ao chegar ao mundo material, esquecemos dessa escolha. Isso também é apresentado dentro da visão doutrinária espírita, tá? O espírito, quando ele vai encarnar, antes de encarnar, ele escolhe as provas pelas quais ele tem que passar. Você fazendo uma equivalência aí
com a mitologia Yorubá seria justamente escolher o seu ori, escolher a sua cabeça, escolher o seu destino. E quando ele reencarna, de acordo com a fundamentação doutrinária espírita, ele esquece essas escolhas que ele fez no plano espiritual. E aí, durante a vivência dele na matéria, essas provações e escolhas vão aparecendo. E aí o eu ancestral dele, o espírito dele, trava uma constante batalha, né, na intenção de reviver isso, ou de trazer à tona o destino que ele tem que traçar, o caminho que ele tem que trilhar. Então você vê que as religiões, embora existam muito conflito entre elas, né, elas acabam em algum ponto se encontrando. No começo do vídeo eu falei, né, desse encontro da mitologia católica com a mitologia Yorubá. Agora eu traço um paralelo da fundamentação doutrinária espírita com a fundamentação doutrinária iorubana, né? Então, por isso, a vida seria uma jornada de reencontro com o próprio destino do indivíduo encarnado, né? Tentando se reencontrar com o destino traçado pelo seu ori. E o ori seria a divindade, a entidade que tenta ao tempo todo lembrar a gente e nos conduzir de volta a esse caminho de positividade que a gente tem que seguir. Então os Yorubás conhecem o ori como um dos seus deuses, do seu panteão. É importante a gente lembrar que a visão do candomblé, dos candomblés, né, e da Umbanda a respeito dos orixás é diferente, tá? Os orixás são encarados pelos candomblés como deuses, a Umbanda já interpreta de uma maneira diferente, tá? Então toda vez que vocês verem esse termo aqui é porque é um termo da visão Yorubá. O ori de cada indivíduo é interpretado como seu Deus pessoal, como seu orixá pessoal, aquele que está sempre guiando o ser humano, né? É o seu anjo da guarda, é o seu ori, te colocando num caminho bom, num caminho de positividade, num caminho onde você vai crescer, onde você vai ser próspero, zelando pela sua vida e proporcionando-lhe bons frutos. Dentro da mitologia é demonstrado ainda que as divindades iorubanas têm seu próprio ori, que, dadas as devidas proporções, de igual forma apontam os caminhos a serem trilhados por estes. Em diversos itãs, em diversas histórias da mitologia Yorubá, a gente vai ver Ogum consultando Orúmila sobre o que ele devia dar de oferenda para abrir os seus caminhos ou para tirar determinada dúvida. A gente vê a atuação do ori dos orixás em seus caminhos, né, em suas histórias. Tal qual os seres encarnados, os orixás conhecem os desejos do seu ori através da consulta oracular, né, que Ifá, que é quem faz as consultas aí dentro dessa mitologia iorubana, né? Ifá aí seria o pai, o responsável, por assim dizer, pelo jogo de búzios, né? Não só pelo jogo de búzios, né? Pela adivinação, porque tem o jogo de búzios, né? Merim de Logum, tem o Opele Ifá, jogo de Obi. Então ele seria o responsável por esses processos divinatórios. Orúmila, inclusive, consulta seus próprios instrumentos divinatórios para conhecer os desejos do seu próprio ori. Nesse tema encontramos mitos que deixam claro a importância que tem o ori na vida do ser humano, estando com ele antes e após a encarnação. Enquanto os orixás possuem uma infinidade de filhos, o orixá ori possui apenas um, aquele que o carrega física e espiritualmente durante toda a sua jornada no mundo, material ou espiritual, Aie ou Orum. Esse fato já demonstra a diferença crucial entre o culto ao orixá e o culto ao ori. O orixá tem vários filhos, o ori tem um só, que é você. Desta forma, a responsabilidade do indivíduo aumenta, devendo este cultuar, louvar e agradar o seu ori, para que este, de fato, né, o seu ori esteja equilibrado para ajudar-lhe na caminhada terrena. Se seu ori estiver em desequilíbrio, você toma decisões ruins. Se a tua cabeça estiver bagunçada, você toma decisão ruim. Você junta com pessoa que não tem que juntar, você arruma emprego que não tem que arrumar, ou você sai de emprego que não deveria sair.
Você desconta tuas frustrações em coisas terrenas, como em bebida, em jogo, em relacionamentos afetivos. Quando o teu ori está em desequilíbrio, a tua caminhada na Terra é torta. E aí decorre a que a gente chama de má sorte, tudo começa a dar errado. Porque o teu ori está em desequilíbrio, tá? Dadas as devidas proporções, né? Porque às vezes tem coisas que dão errado na nossa vida porque fazem justamente parte do destino que a gente escolheu antes de encarnar. Isso aí tanto na visão iorubana como na visão espírita, né? Tem certas provas e certos obstáculos que a gente escolhe passar para depurar nosso espírito, para melhorar nosso caráter, para resgatar alguma falta que a gente cometeu no passado. E tem outras armadilhas que é a gente mesmo que constrói ao longo do nosso caminho. Na concepção iorubá, ao escolher o seu ori, a pessoa escolhe também o seu destino, suas virtudes e seus defeitos. Então, na concepção iorubá, se você é uma pessoa que tem um bom caráter, você escolheu isso no momento da sua concepção, no momento da confecção do seu ori. Você é uma pessoa que é impaciente, você também escolheu isso na concepção, na confecção do seu ori. E o ori como Deus individual? Então, foi verificado que cada pessoa tem seu ori e cada ori tem o seu único filho, seu único, entre aspas, adepto de culto. Então ele se enquadraria como um Deus personal, um Deus individual. Então, como foi verificado até o momento, o ori, né, a sua cabeça, dita a sua caminhada terrena. Então, tudo que passa pela sua cabeça de positivo ou de negativo vai determinar o que você vai fazer na sua vida e o que você vai alcançar na sua vida, de positivo ou de negativo. Por isso o ori precisa ser trabalhado. E ele não só é trabalhado espiritualmente, como ele também é trabalhado como matéria. Como você trabalha o ori matéria? Através de leituras, através de conhecimento empírico, né? Escutar os mais velhos, aprender com o erro dos outros, através de ajuda médica, se for o caso. Algumas pessoas não conseguem sozinhas fazer essa reforma, essa limpeza no seu ori, então precisam de uma ajuda psicológica e ou psiquiátrica. Tudo isso aí compõe as medidas necessárias para que você mantenha o seu ori, a sua cabeça equilibrados. Não existe bênção que te alcance se a tua cabeça não permitir. Poder da mente, poder da positividade. Se você acreditar que vai dar errado, pode Deus se materializar na tua frente falando que vai dar certo e não vai dar certo. Porque a tua cabeça ela tá vibrando no negativo. Então você é essencial para que a bênção ocorra na tua vida. Não existe luz que retire sua cegueira se a sua cabeça não permitir. Então às vezes você pode mostrar para a pessoa que ela tá errada, pode desenhar, e a pessoa não vai admitir que ela tá errada. Ela não vai notar o erro e tentar recuperar e ou reparar o erro. Quem nunca conheceu uma pessoa que teve todo o suporte material ou aconselhamentos, mas ainda assim suas atitudes e suas crenças lhe conduziram ao mau destino? Aqui é o caso mais extremo, tá, pessoal? Então a gente já viu, às vezes a pessoa nasceu numa família bem estruturada, de condição, de posse, a pessoa se torna um usuário de drogas, ou se torna um profissional mau caráter, ou se torna uma pessoa com problemas, desequilíbrios da mente, em vários campos, bebida, relacionamentos afetivos, drogas também. Então a gente tem esses casos, ou a gente conhece alguém, ou a gente já viu um caso desse na televisão ou na internet, ou talvez nós sejamos esse tipo de pessoa, né? Ao tornar sua cabeça um guia saudável, ao reverenciar a sua cabeça, ao respeitá-la,
você estará tornando-a divina. Ao dar à nossa mente a importância que ela merece, daremos condição para que o Ori nos direcione e não se perca na vida junto com a gente. É fácil fazer isso? Não é fácil, porque o mundo que nos cerca, a materialidade que nos é apresentada, o tempo inteiro emana, exala negatividade, pessoas negativas, situações negativas, situações de conflito, onde você vai se incomodar, você vai se estressar, você vai negativar o seu Ori, você tem o tempo inteiro isso. Então você manter uma esfera de felicidade, de positividade, de acreditar que vai dar certo, é um trabalho de manutenção diária. Você tem que trabalhar isso constantemente, você tem que exercitar isso constantemente, diariamente, para que esse campo energético de positividade se torne a realidade na sua vida. A palavra cabeça, né, reúne em seu significado diversos conceitos relativos à espiritualidade, origem, destino, imortalidade e individualidade. Então o estudo do Ori, ele vai estar diretamente ligado ao estudo do entendimento de vocês mesmos. Autoentendimento. Aquilo que o ser humano acredita, né, que ele é, e aquilo que ele precisa se tornar para chegar onde ele deseja chegar. O Ori, ele carrega o nosso destino, ele carrega a nossa ancestralidade, ele carrega nossas experiências em planos superiores, em diferentes épocas, em diferentes mundos, em diferentes existências. Os textos da mitologia iorubá mostram o Ori, de certa forma, como, entre aspas, superior até os orixás. Por quê? Porque os orixás também possuem o seu Ori. E não adianta eu oferendar um orixá pedindo a sua saúde, se na tua cabeça você acredita que não vai funcionar, se na tua cabeça você não acredita que aquela oferenda, aquele trabalho ali não vai surtir efeito. Então, assim, rasamente falando, até para você receber essa bênção dessas ofertas, dessa positividade dos orixás, rasamente falando, o seu Ori tem que permitir. E o que seria o Iba-Ori, né? Falei que eu tenho que cultuar o meu Ori, mas como eu cultuo o meu Ori? Então, uma das principais formas de você cultuar o seu Ori é através do seu Iba-Ori. Tá? Esse G é mudo, tá? Então o Ori, vocês já estão cansados de saber, careca de saber, que significa cabeça, e o Iba significa vasilha ou cabaça. Então o Iba-Ori é interpretado como cabaça da cabeça, ou vasilha da cabeça, ou pote da cabeça. O Iba-Ori é uma espécie de assentamento onde vão, né, os mais diversos elementos no seu interior, no interior dessa cabaça, no interior dessa vasilha, no interior desse pote, que visa representar o Ori Nu, né, o Ori espiritual daquela pessoa. Ele é preparado em uma cabaça ou tigela e ele é cultuado como o Iba-Ori, a representação física do Ori Nu, né, a cabeça espiritual, a cabeça interior. Então, como cada pessoa possui uma cabeça, uma personalidade diferente, os objetos que irão no interior do Iba-Ori podem sofrer alterações. Então, existem objetos que são comuns a todas as cabeças, que a gente quer para todas as cabeças. Por um exemplo, a gente quer paz para todas as cabeças, a gente quer uma mente positiva, a gente quer uma mente equilibrada, a gente quer uma mente próspera, a gente quer uma mente que se comunique com o seu Ori, que escute as mensagens que seu Ori lhe transmite. Então tem alguns elementos que são comuns e outros podem variar. Por um exemplo, eu estou precisando de limpeza de pensamentos, de transmutação de pensamentos. Então eu poderia botar no meu Iba-Ori um quartzo violeta
né, uma como é que é o nome da pedra? Pra me fugir agora o nome da pedra. Vou lembrar. Uma purpurita. Purpurita? Não é purpurita não. Vou lembrar, depois eu aviso. Mas é uma pedra de coloração roxa também, que tem a finalidade justamente de transmutar essa energia negativa e retorná-la em energia positiva, tá? Eu acho que é purpurita, mas nos próximos capítulos eu volto com a resposta. É muita pedra para lembrar o nome. Então esse aqui é um exemplo, né, de receptáculo para o Ibaori. Do lado direito a gente tem uma cabaça, até muito bonita, por sinal. Existem outros modelos de cabaça, tá? E do lado esquerdo a gente tem aí a sopeira e a quartinha, que já é de conhecimento aí de todo mundo aí, todo meio umbandista. Beleza? E aí esse Ibaori, depois que ele é feito, aí você mantém ele sempre com uma vela acesa para iluminar essa mente, para essa mente ficar iluminada. E você dedica ali, se for possível todos os dias, mas sempre que possível, um tempinho para você orar, pedir clareza mental, pedir para que o seu Ori te dê caminho, te dê destino, te dê positividade, coloque pessoas boas na tua direção, tá? Esse Ibaori aí, de preferência, em um local mais alto que sua cabeça, de preferência. Não é uma regra, tá? Mas tem gente que prefere deixar ele um pouco mais baixo para ficar visível, que se deixar acima da cabeça, não tem costume de olhar para o alto, não olha, né? Então o que ficar mais fácil para você cultuar. Então orações, rezas, limpezas, defumações, vela acesa. E de preferência num ambiente neutro, né? Um ambiente que você não pratique atos de lascívia e ou promiscuidade, de preferência. Então, quanto à limpeza do Ori, ela é realizada de diferentes formas, em diferentes cultos e tradições. Então, alguns cultos realizam a limpeza com água de coco, tem um significado, tá? Outros utilizam a água de canjica, né? Aquela água que você pega ali a canjica, uma xícara de canjica, bota na panela de pressão, bota até a metade da panela com água, bota para ferver, 20 minutos depois que deu pressão, você tira do fogo, separa. Os grãos você pode oferecer para o seu Ori, né? De comida, entre aspas, para o seu Ori, uma oferta para o seu Ori, para acalmar seu Ori, para atrair energia boa para o seu Ori vibrar positivamente junto com você. E a água você toma banho, da cabeça aos pés, toma seu banho natural, água, sabão de chuveiro, pega aquela água ali, depois que esfriar, logicamente, e cabeça aos pés você toma seu banho, beleza? Em algumas tradições, algumas ervas maceradas são utilizadas para essa limpeza, para que essa limpeza seja efetuada, como por exemplo o boldo, o oriri, o manjericão, o saião, a brilhantina, então o alecrim. Então tem várias ervas aí que são relacionadas aí a Oxalá, principalmente, são ervas que são classificadas como ervas frias e que podem ir à cabeça fazer essa limpeza, tá? Outras vertentes ainda utilizam o ovo cru. Se o pessoal for pesquisar na internet aí, agora com a nossa modernidade, o ChatGPT, sobre a visão iorubá a respeito do ovo, o pessoal vai ver as características, as benesses que o ovo, né, possui, o significado espiritual que ele possui dentro da visão mitológica iorubá. Então é importante assim entender que cada vertente religiosa possui a sua liturgia, devendo esta ser respeitada, e que esses rituais, independente dos elementos que foram utilizados, possuem a mesma finalidade, que é equilibrar o seu Ori, para que ele possa dar caminho, direcionamento, paz, harmonia e felicidade para o indivíduo que lhe empresta a matéria. Então aqui algumas fotos, né, da limpeza do Ori.
Aí o nosso querido Adjalá representado, fazendo uma limpeza do ori de um adepto com água de coco. E do lado direito, um médium, um adepto de uma religião espiritualista, né, de caráter espiritualista, fazendo a lavagem de sua cabeça, possivelmente em um rio ou numa cachoeira. Você pode limpar o seu ori também através dos banhos naturais, né, ditos águas naturais, banhos naturais. Na cachoeira, no rio, água de chuva, começou a chover, vai para fora, toma água na cabeça. No mar, beleza? O que é o bori? Né? Vamos falar de bori agora. Já dei uma pincelada aí, quando a gente falou aí agora da limpeza. O bori nada mais é do que o ato de você alimentar a sua cabeça. É um rito já divulgado, conhecido, amplamente conhecido no candomblé, tá? E aí o significado da palavra seria alimentar a cabeça. Outra tradução da palavra bori seria venerar a cabeça. No candomblé, o bori é um ritual sagrado voltado ao fortalecimento do ori, né, a sua cabeça espiritual. Ele é considerado um dos fundamentos mais importantes, porque antes de qualquer orixá, é o ori que precisa ser fortalecido. Vocês vão ver, se pesquisarem na internet, botar bori, imagem, vocês vão ver que cada tradição faz de uma maneira. Tem tradições aí que é muita comida que é colocada para a cabeça, tá? Muita comida mesmo. Cada tradição vai significar o bori para uma finalidade, tá? Tem tradição onde os integrantes, né, do bori, inclusive aquele a quem se oferece, né, a comida ao ori, participam do consumo dessa alimentação. Eles colocam ali aquela mesa ali com as comidas pro ori, né? Bolo, pudim, manjar, frutas. E aí você oferece aquilo à cabeça, é montado no chão ali a mesa pro ori. E aquela pessoa a quem é oferecido o bori consome aquele material. E as pessoas que ajudaram na confecção daquele material, que participaram do rito, também consomem daquela alimentação, como se fosse um compartilhamento do axé, tá? Porém, em outras tradições, esse ato não é aconselhável. Por exemplo, uma das finalidades do bori é restabelecimento de saúde. Então aquelas comidas ali funcionam como um imã para poder restabelecer a saúde daquela pessoa a quem se oferece aquela comida. Algumas vertentes têm a interpretação de que aqueles objetos, aqueles ímãs estão atraindo a condição médica negativa daquele indivíduo que está deitando. Então, se você comer aquilo ali, é como se você estivesse comendo a energia de doença que está sendo retirada daquela pessoa, compreende? Então, as visões são visões diversas e respeitamos a todas as visões. De acordo com as literaturas e tradições, o bori serve para fortalecimento, né, do equilíbrio espiritual, harmonizar o destino da pessoa, acalmar a mente e as emoções da pessoa, abrir os caminhos da pessoa, proteger contra desequilíbrios espirituais daquele indivíduo. Também é utilizado em momentos de crise emocional, desorganização espiritual, decisões importantes, ponto e vírgula, e antes de iniciações religiosas. Você vai variar também esse entendimento e aplicabilidade da vertente religiosa que realiza o bori. E ele pode ser utilizado também em casos de saúde, como eu abordei anteriormente, tá? A pessoa está passando por um grave problema de saúde aí, físico ou mental, você dá esse bori solicitando essa restituição física ou mental daquele indivíduo, tá? Então, como que funciona o ritual? Então, algumas oferendas são colocadas na cabeça da pessoa
tá? Alimentos simbólicos, normalmente alimentos brancos, tá? Cor clara, manjá, canjica, obi, melão, água, alimentos brancos. E isso aí é precedido de rezas e cânticos, defumações, e é conduzido por um sacerdote ou uma sacerdotisa, né? A cabeça é tratada como o ponto mais sagrado do corpo. Então esse colocar na cabeça, ele pode ser literal ou não, tá? Aí vai depender da vertente. Aquele alimento pode ir na cabeça de fato da pessoa, literalmente, né? Você fez a canjica, vai pegar um punhado da cabeça, um punhado da canjica e botar na cabeça da pessoa. E aí você prende com um pano de cabeça, um odiá. Ou não, ou a pessoa vai estar na esteira deitada, e aí na direção da cabeça da pessoa, no chão, é armada a mesa com esses alimentos e aquela energia fica emanando na cabeça daquela pessoa. Beleza? Então aqui existem alguns tipos, lembrando que não é regra, tá? Mas aqui é para o pessoal ter uma visão geral. Então, dependendo da tradição, pode ter o bori simples, né? Que é esse que eu expliquei para vocês, equilíbrio e manutenção energética. O bori de iniciação, que é feito antes da pessoa entrar para aquela corrente religiosa. E um bori de reforço energético, quando a pessoa está energeticamente fragilizada, ou a pessoa já fez o bori e quer fazer, entre aspas, uma renovação. Então na Umbanda não é uma prática universal, nem todas as casas praticam, utilizam ou conhecem a prática do bori. E quando existe, costuma ser adaptado e se a sua ritualística mais simples, que é a do candomblé, tá? Normalmente menos comida. Pode ser feito dentro da Umbanda, né? Como firmeza de cabeça, através desse, já foi explicado também, o uso dessas ervas maceradas na cabeça. A oração e passes, pode ser ofertado também as comidas, tá? Mas em menor quantidade. Pelo menos é o que a gente acompanha aí, consultando as literaturas e as páginas dos terreiros na internet. E a Umbanda tende a trabalhar mais equilíbrio mental e energético, sem necessariamente seguir o ritual completo, né? Ritual completo, banho, orações, defumação, erva, ibá, ori, bori, tá? Seria o ritual completo. Como que o umbandista enxerga o ori, né? Como que ele fundamenta doutrinariamente o ori? Então verificamos, em linhas gerais, o entendimento se encaixa na visão que é apresentada pelas mitologias urbanas, né? Então são conceitos de ancestralidade, individualidade, destino, caminho, luz, orientação. A Umbanda também bebe dessa fonte e interpreta dessa forma, tá? E isso demonstra mais uma vez a importância de se cultuar e cuidar da sua cabeça e a relevância que a sua cabeça material e espiritual tem na condução da caminhada de cada ser humano. Então, cabeça boa, destino bom, caminhada boa; cabeça ruim, destino ruim, caminhada ruim. O site Umbanda Eu Curto é um site também amplamente divulgado aí dentro da comunidade umbandista, principalmente na galera da Umbanda Sagrada. Traz o seguinte texto sobre o ori, né? Na visão umbandista, acredita-se que a visão umbandista, né, parte dos umbandistas. Ninguém fala pelo todo da Umbanda, né? Na visão umbandista, inclusive eu, tá? Eu falo por mim e pela galera que partilha da minha visão doutrinária. Eu não posso falar, a Umbanda pensa assim. Não, a Umbanda é, como fala o Alexandre Comino, é unidade e diversidade. Tem gente que pensa assim, tem gente que acha que eu tô falando um monte de baboseira aqui, e faz parte do jogo, tá? Sem levar pro pessoal. Na visão umbandista, acredita-se que somos seres dotados de uma centelha de vida gerada por Deus, né? Que pode ser Olorum, Zambia, Olodumare ou apenas Deus. E imantada energeticamente no nosso orixá ancestral. Centelha divina individual, notem, centelha divina individual. O que somos em realidade pureza, ou seja, somos centelhas de Deus em nossa geração
desde o primeiro plano da criação. Realmente, o Ori é o orixá pessoal do ser, pois é a própria centelha divina, fagulha de Deus que nos anima. É a pura essência de Deus dentro de nós, em nossa consciência, que nos expande, sendo assim o próprio espírito. Quando a gente vai pesquisar na doutrina espiritualista, um bandista também, Norberto Peixoto, aborda muito isso, a gente vai ver que a cabeça, principalmente a pineal, é a grande responsável pela conexão do plano espiritual com o plano material, né? Espírito per espírito. Então, o Ori é partícipe nesse processo de comunicação entre mundos, tá? Podemos dizer que o Ori é a divindade individual, representante de uma individualidade interna de cada ser, sendo, portanto, o sopro divino agindo de forma a tornar cada ser como único, como orixá, que não provoca o transe, pois ele é seu próprio espírito ancestral, a força que existe dentre toda a existência do ser. Eu sempre associo o Ori ao seu anjo da guarda. Toda vez que vocês virem falar assim, o seu anjo da guarda te abençoe, seu anjo da guarda te ilumine, seu anjo da guarda te dê caminho, eu estou me referindo ao seu Ori. A Umbanda acredita em anjo da guarda. A visão da Umbanda não é a mesma visão da Igreja Católica a respeito de anjo da guarda, tá? Parte da Umbanda, que eu não falo por toda a Umbanda. Não é a mesma da Católica, tá? E eu interpreto o Ori como sendo o seu anjo da guarda, porque ele tá com você o tempo inteiro, e o tempo inteiro ele tá te livrando de problema. O tempo inteiro ele quer que você retorne às origens do teu ser, a tua origem divina, teu caminho sagrado. Ao todo tempo ele quer te colocar na positividade. A cabeça que se perde na materialidade com excesso de coisas negativas que a gente é bombardeado a todo instante. Beleza? Essa é a minha visão. Toda vez que vocês virem falando de anjo da guarda, interpretem como Ori. Chegamos à nossa conclusão. O estudo sobre o Ori é bastante vasto, tá? Existindo diversos textos, livros e canais do YouTube que tratam sobre o tema. Pessoal, hoje é muito fácil você aprender sobre qualquer coisa que você quiser. A gente só fica burro se a gente quiser, tá? Pesquisa na internet, livro, PDF, Chat GPT, Gemini. Hoje só fica burro quem quer, tá? Então as fontes são infinitas. O seu culto, como foi apresentado, é de vital importância para vocês, para todos nós, já que nenhum dos seres encarnados conseguem passar de maneira saudável pela existência sem estar com seu Ori equilibrado, sem estar com a sua cabeça equilibrada. O desequilíbrio faz com que você tome decisões precipitadas, adote condutas erradas ou fale coisas inapropriadas. Sabemos que a vida é repleta de desafios e obstáculos a serem superados, o que reforça a relevância de cultuar sua cabeça para que ela te ajude a gerar bons frutos enquanto estiver vivenciando a experiência da matéria. Entendeste? A sua cabeça tem que estar bem, a nossa cabeça tem que estar bem para que o nosso caminhar esteja bem. É fácil? Não é fácil. Todo dia aparece um espírito de porco querendo tirar a gente da graça. Todo dia aparece alguém sem nenhum motivo achando que a gente é seu inimigo, achando que a gente está querendo prejudicá-lo, achando que... E a gente tem que contornar essas situações, tem que pensar positivo, tem que organizar conta, organizar família, organizar filho, organizar religião, espiritualidade, é muita coisa. Então, para você manter a sua cabeça equilibrada, requer um pouquinho de esforço, requer um pouquinho de trabalho. Mas se você fizer um pouquinho por dia, quando você for ver o somatório energético do que você construiu, a tua cabeça vai estar mais equilibrada do que a da maioria das pessoas. Lembrando, é claro, que isso aqui não é uma competição. Aliás, é uma competição, mas de você contra você mesmo. Beleza, galerinha?
Então, para falar tudo isso aí que eu estou falando para vocês no dia de hoje, eu segui esta bibliografia, né? Então tem livros, vídeos, PDFs, consultas. Pode apertar e clicar que vocês vão se dar bem. Beleza? Fiquem com Deus, Oxalá abençoe e que o seu Ori não te engane, que o seu Ori te dê bons caminhos e que o seu Ori te dê felicidade, prosperidade e abundância com a graça de Deus, que assim seja. Axé.